Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí novamente ao meu canal do YouTube. E hoje estamos aqui para falar de uma novidade aí, né? Para quem acompanhou os meus outros vídeos, viu que eu comprei um equipamento aí da Microtik, tá? E a minha intenção é fazer algumas séries de vídeos aí voltados à configuração e o manuseio aí dos equipamentos dessa plataforma, tá? Dessa empresa, tá? E assim como eu for aprendendo, né? Quando eu for aprendendo, eu vou passar para vocês aí algumas informações aí que eu achar relevantes aí pro conteúdo aí do canal e pro aprendizado aí do pessoal que me acompanha, beleza? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, tá? Quem é a Microtik, beleza? Onde está localizada a Microtik? Por isso que eu já abri para vocês até aí uma tela aí do Google Maps, tá? E vocês já estão vendo aí a localização exata, tá? Da Microtik. Nós aqui no Brasil às vezes consumimos os produtos aí e não fazemos ideia sequer da onde eles vêm, tá? E a gente tem uma ideia aí pelo Google Maps de quão longe é a empresa, tá? Daqui do Brasil, e mesmo assim ela ainda se faz muito presente aqui no nosso país, tá? Uma solução incrível aí de produtos aí para rede, né? E que a gente consome bastante os produtos dele aí, tá? A Microtik, ela foi criada em 95, beleza? E ela foi criada com o intuito de trazer equipamentos aí pro meio wireless, né? Para rede wireless, tá? Para países emergentes, tá certo? Então, lá na Letônia, que ela está localizada numa cidadezinha chamada Riga, né? Vou aproximar aqui para vocês verem, né? E produz aí soluções as mais diversas possíveis aí para redes, tá certo? E ela foi criada, né, com o intuito de atender aí os países emergentes, né, até então. E depois de um tempo ela se expandiu e é o que é hoje, tá? E ela atende muito aí clientes corporativos, né? Clientes de hotéis, clientes de shoppings, supermercados e por aí vai, né? E tem soluções também para rede doméstica, tá? Traz uma série de produtos aí para rede doméstica, home office, tá? Escritórios aí de pequeno porte, que são normalmente os produtos aí que a gente conhece com mais facilidade, tá? Visto que são equipamentos aí de um custo relativamente baixo, né? Inclusive para atender operadoras aí de internet, tá? Operadoras aí de companhias aí que fornecem fibra, né? Fornecem internet aí. E aí a gente se depara aí com essa empresa, né? Que vem lá da Letônia, que tem bastantes produtos aqui no Brasil, para você ver como que são as coisas, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dos aparelhos, né? Hoje, os aparelhos da Microtik, né? Eles são bastante conhecidos aí pela sua capacidade de gerenciamento, né? E de administração das redes, beleza? Então a gente tem equipamentos aí muito bacanas, tá? Que a gente conhece já bem aí no meio, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos equipamentos aí que de cara a gente já se depara aí
quando a gente fala de MikroTik, né? Principalmente nos grupos do Telegram, do WhatsApp, nos fóruns aí que a gente frequenta, a gente ouve bastante falar desses principais aparelhos aqui, e eu vou me atentar aí a falar basicamente desses aparelhos, tá? Não vou entrar muito em outros aparelhos, até porque não é essa a minha intenção, tá? Então eu não vou falar mais profundamente em outros equipamentos, né? A não ser dessa linha aí mais básica, né? Com o qual a gente vai iniciar aí os estudos, beleza? Então, basicamente, tá? A gente tem algumas soluções aí bem conhecidas, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês quais são, tá? Em primeiro lugar aí, dos mais simples, tá? Que a gente tem aí, a gente tem esse carinha aqui, que é uma router board, tá certo? Que são denominados aí os equipamentos, né, que fazem a administração e o gerenciamento aí da rede da MikroTik, que são chamados de router boards, tá? Então esses router boards aí tem um hardware, né, e basicamente esse hardware sofre pequenas mudanças aí, né, principalmente nessa linha básica, né, e eu vou mostrar para vocês aí como basicamente tá? Então a gente tem uma RB aí 941 Lite, tá? Uma RB que ela tem esse design aí que normalmente fica de pé, tá? Na sua prateleira, na sua estante, né? Ali no seu local onde você determinar que você vai deixar ela tem essa aparência aí, tá? Então ela é light por quê? Porque ela oferece recursos aí mais limitados, tá certo? Porém não deixa de ser muito boa, tá? Em relação a custo-benefício e a disponibilidade aí de recursos, tá certo? Então você consegue muitos recursos aí utilizando nem que seja essa RB941 aí da linha Lite, tá? Então você vê aqui que ela tem 4 portas, tá certo? 4 portas de internet. Uma delas aí é dedicada para o recebimento da sua internet, tá? Onde você vê aqui já especificando aqui, né? Na própria porta aqui, e mais 3 aí saídas, tá? Para sua rede LAN, beleza? Todas elas podem ser configuradas, desabilitadas e feitas aí da forma que você achar melhor. Tá? A gente também tem aqui, tá? Como ele é um aparelho de Access Point, por isso a sigla AP, a gente também tem a rede Wi-Fi integrada nesse aparelho, tá? Então ele, dentro desse aparelho você tem um chipset que administra o Wi-Fi desse aparelho, beleza? Vamos lá. No site da MikroTik, pessoal, a gente consegue achar esse diagrama aqui, que é o diagrama de blocos, tá? De cada aparelho que a gente tem e pode utilizar aí, beleza? Então aqui é uma boa forma da gente visualizar o que tem dentro do aparelho e verificar e comparar aí com outros modelos, para que a gente possa otimizar o nosso uso aí e dedicar ele para uma função específica aí dentro das nossas necessidades, beleza? Então aqui a gente tem, tá, o bloco de diagramas aí da RB941, certo? Da Router Board Lite aqui 941, onde a gente tem aqui um chipset de Wi-Fi, tá? Na rede 2.4 GHz, beleza? Então esse 2 aqui, pessoal, significa que ela atende a 2.4 GHz, tá certo? E na camada N aí, tá? Na rede N, o padrão N,
né? Na verdade, 802.11b, G e N. Então, a última camada que ele atende aí, tá? É o padrão N. Aqui a gente também pode ver algumas especificações, tá? Como o chip de processamento, tá? Que tem 650 MHz, quanto de memória flash e quanto de memória RAM. Você vê que esse é um aparelho que tem 32 de memória RAM e 16 de memória flash. É um aparelho básico, tá? Mas não se engane por esse processamento e essas memórias limitadas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outros aparelhos maiores, tá? Vocês vão ver que nem sempre se precisa de um hardware muito potente, e sim de um sistema bem otimizado, que no caso da Microtik, esse sistema é o Router OS, tá? O nome completo dele é Router OS Everybody, né? Que é para todo mundo, é isso aí, traduzindo significa para todo mundo. Então, a maior parte dos equipamentos da Microtik utilizam hoje esse sistema chamado Router OS, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente consegue ver 4 portas, tá? Que elas são 10/100. Então, para quem tem internet aí maior do que 100 MB, então esse equipamento já seria um equipamento aí que barraria essa conexão, tá? Visto que na porta 1, onde a gente tem o recebimento aí da internet, né? É uma porta dedicada para isso. A gente teria só a capacidade de 100 MB por segundo, tá? O processador dela aqui é o QCA 9533, tá? E como eu falei, tem 650 MHz. Temos um amplificador aqui de rede Wi-Fi, tá? E é esse o diagrama de blocos aí da RB941, tá? Então vamos ver outra aqui. A gente tem a 941 Lite também nessa outra versão aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa, porém a disposição, né, dela aqui seria, no caso, ela não ficaria de pé como a outra, tá? Mas é basicamente a mesma 941 e tem o mesmo padrão e mesmo processamento, tudo igual, tá? Só muda mesmo a caixa aqui, tá certo? Vamos para outra, pessoal, que também é conhecida aí, que é a 951. E aqui a gente já consegue visualizar, tá, algumas diferenças, né, entre a 941 Lite, tá, e a 951, beleza? Então qual que é a diferença perceptível aqui, né? Antes a gente tinha somente 4 portas, tá? Agora a gente já tem uma porta a mais, tá certo? Que ela também uma saída de energia, tá? Para você colocar um adaptador, tem um adaptador que você coloca aqui que serve para fazer a saída aí de energia, né? Tem uma tecnologia aí, eu não me recordo bem o nome, mas depois eu passo para vocês, que faz essa saída aqui de energia para alimentar os dispositivos. A gente também vê aqui, tá, que a entrada de energia aqui também mudou, tá? O plug antes ele era uma mini USB, tá? Convencional, que entra 5 volts, e aqui a gente já tem uma porta em que a gente tem de 10 a 28 volts, tá? Então a gente pode receber de 10 a 28 volts aí, variáveis aqui, e o plug também muda, é um plug padrão aí de energia que a gente já conhece dos roteadores, beleza? Então vamos para o diagrama de blocos aí dessa 951, tá? A gente vê aqui, pessoal, que ela já tem algumas coisas um pouquinho melhores, tá? Mas ainda assim tem muita coisa aqui que é bem parecido com a RB941. Por exemplo, a gente ainda tem portas 10/100
e a gente ainda tem a mesma CPU de 650 MHz, bem como a rede BGIN, tá certo? O processador também é o mesmo, é o PCA 9531, e um diferencial aqui é que a gente já conta com uma porta USB e 64 de RAM, tá? A memória flash continua a mesma, 16 MB de memória flash, olha aqui, ó. E a RAM antes 32, agora a gente tem 64 de RAM e uma porta USB, beleza? Então vamos pro próximo, tá? Depois a gente já tem a RB952. A RB952 para a versão 951 basicamente é a mesma, tá? Então a gente tem a porta de energia diferente, a gente já tem 5 entradas aqui, Ethernet, né? E a gente tem uma porta dedicada, a USB aqui, então é basicamente a mesma coisa da 951. E o que muda? Vamos ver aqui no diagrama de blocos. Então a gente vai dar uma visualizada no diagrama de blocos e a gente vê já algumas diferenças aqui, tá? Então a gente ainda tem a porta 10/100, a mesma CPU de 650 MHz, tá? Porém agora a gente tem duas redes Wi-Fi, tá? Então, como vocês podem ver aqui em cima, a sigla já mudou, tá? Então a gente tem o 5 GHz, que suporta até o padrão AC, e uma rede de 2.4 GHz, que aceita o padrão N. A gente ainda continua com os mesmos 64 de RAM e os 16 de memória flash, beleza? Então, essa é a diferença para 951. É um bom equipamento também. Funciona muito bem aí, tem uma boa capacidade de processamento, beleza? Vocês veem aí que o processamento ele basicamente não muda, tá? Essa linha Light aí basicamente não muda, né? Você atende todos os aparelhos deles aí atendem com essa CPU aí de 650 MHz. O que muda é a memória RAM. Beleza? Vamos para o próximo equipamento. Aí a gente já vai para o nosso conhecido 750GR, perdão. Então a gente tem aqui a RB650GR, né? Essa daqui é a GR3. Então a gente já tem outras diferenças aí, tá? A gente já consegue ver alguns padrões aí diferenciados, né? Então a gente tem uma porta de energia já de 8 a 30 volts variáveis, temos uma entrada micro SD aqui, continuamos tendo 5 portas, e essa daqui é a primeira sempre dedicada para a internet, certo? Vamos lá. A gente ainda continua tendo a saída USB aqui, tá? E a gente tem a adoção de um outro botão aqui, o botão Mode, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o sistema de diagrama aqui deles, né? O diagrama de blocos, tá? Então, pessoal, aqui a gente já enxerga uma grande diferença, tá? E é por isso que a RB750 já é a queridinha aí de muitos que utilizam ela aqui no Brasil, tá? Por que, pessoal? Porque a gente tem já portas gigabit, tá? Então a gente já tem uma interface aí 10/100/1000, tá? Então já tem uma possibilidade aí maior para quem tem internet acima de 100 MB. Então você vai conseguir fazer a transmissão de dados aí nas velocidades aí mais altas, né? Acima de 100 MB você vai conseguir utilizar esse equipamento, e necessariamente tem que utilizar esse equipamento, senão você vai ter um gargalo aí na sua conexão de internet. Então para isso a gente já tem uma CPU aí dual core, tá? De 880 MHz. Então aqui a brincadeira já começa a ficar bem mais divertida, né? Então a gente já tem um processamento aí muito melhor, tá? Um processador MT
7621 lá, né? Bem diferente do que a gente tinha visto nos outros modelos de 650 MHz. A gente tem 256 de memória RAM e ainda a gente tem a memória flash 16 MB, tá? A memória flash continua mesmo. Temos um micro SD e uma USB e ainda um bip conjugado. Então, dependendo das funções aí que você vai fazer no aparelho, ele dá um bip para te avisar que alguma função foi executada, beleza? Então esse é o bloco de diagrama da RB750GR, certo? Bom, acima disso, pessoal, e dentro dessas categorias a gente tem ainda muito mais outros dispositivos, tá? Só que eu não vou falar aqui sobre eles, né? Vou dar uma visualizada aqui só nesse dispositivo aqui, que é a RB2011, tá? Já é um dispositivo aí bem mais parrudo, já é um dispositivo aí que conta com mais entradas de Ethernet, tá? E você pode ver aí que já é um equipamento que não é mais para uso residencial, tá? Já é um equipamento aí que a gente pode ver já em pequenas redes aí de empresas, tá? E é um equipamento muito bom, tá? Então a gente tem essa versão aqui que é só para Ethernet, tá? Para distribuição de internet aí ou de rede via porta LAN, tá certo? Porta Ethernet. Então a gente já tem 5 portas aqui, tá? Para distribuição de conexões 10/100 e já temos 5 portas aqui que são gigabit, tá? Que é 10/100/1000, beleza? Temos aquela porta lá dedicada para saída de energia, beleza? LEDs aqui para visualização da utilização das portas, né? No geral é um equipamento bem simples aí, bem slim, tá? A gente tem uma versão já Wi-Fi, onde a gente tem 2 antenas aqui. A gente já tem esse conector aqui SFP para conexão de outros dispositivos, né? Continua tendo aí as portas gigabit e as portas fast, né? E uma conexão USB, além de um painel aqui em cima aqui para visualizar o tráfego de dados aí, beleza? E algumas outras funções. É isso aí, vamos para o diagrama de blocos para a gente ter uma comparação, tá? Então, pessoal, o que acontece? Olha aí, a gente tem um equipamento aí muito superior, tá? Em termos de portas e conexões e funcionalidades, né? E a gente tem, pessoal, aquele mesmo processador, mesmo não, né? A gente tem um processador aí com clock 600 MHz, né? É um outro processador, uma outra arquitetura, porém a gente ainda tem 600 MHz. Então mostrando aí que nem sempre, né, a gente necessariamente precisa ter uma CPU muito parruda, mas sim, como eu falei, um sistema bem otimizado, tá? Um sistema bom aí para gerenciar tudo isso. Então a gente tem aqui as portas 10/100 e as portas gigabit, tá? Controladas aí com chipset Atheros 8327, beleza? Temos memória NAND aqui, tá? Não é a memória flash mais, como a gente viu nos outros, tá? Então a gente já tem uma memória NAND de 128 MB e a memória RAM de 64 MB, assim como o BIP, beleza? O BIP no aparelho, tá? Esse daqui é o diagrama de bloco da RB2011, tá? Essa versão aqui sem Wi-Fi, beleza? Com Wi-Fi eu não coloquei aqui o diagrama de blocos, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, beleza, pessoal? Então é isso aí. Para um primeiro vídeo já tá bom, tá? Então vou finalizar esse vídeo por aqui. E o próximo vídeo a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o Winbox, tá? O sistema onde a gente vai ter acesso ao nosso router OS, tá? Onde a gente vai fazer as configurações aí iniciais do nosso equipamento, beleza? Mas é isso, pessoal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações aí toda vez que eu postar um vídeo novo e fique ligadinho, tá? E se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilhe ele nas suas redes sociais, beleza? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.